E o IBGE vai fazer concurso público para a contratação de pessoas para promover o recenseamento, o Censo 2020. Estou aqui ao lado do Dr. Leonardo Passos, que vai trazer mais informações para nós a respeito deste concurso público. Também vamos falar do número do PIB, os números que o IBGE apresentou ontem em nível nacional. Dr. Leonardo Passos, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Olá, boa tarde. Bom, o processo já foi desencadeado, já teremos então um concurso público, já tem datas de inscrição? Isso, os editais, são 2 editais, foram divulgados hoje, com as inscrições já abertas. Serão mais de 3.000 vagas aqui para o Piauí, sendo mais preciso, 3.144 vagas. E as inscrições vão de hoje se estendem até o dia 24 agora do mês de março. Então, é um tempo curto de inscrições. De hoje até o dia 24 de março. Qual os critérios que são utilizados, a formação das pessoas que podem prestar esse concurso público? Certo. São 2 editais, né? Nós iremos contratar recenseadores, que são os agentes que trabalharão diretamente na coleta. E para esse cargo, a exigência é que tenha nível fundamental completo. Ambos irão fazer provas, então é um processo seletivo com provas objetivas. Já o agente censitário, ele tem como exigência o nível médio completo. Então, ambos têm também que ter acima de 18 anos e com destaque que nós teremos vagas para todos os municípios do estado do Piauí. Então, teremos provas também em todos esses municípios. O concurso vai ter prova em todos os municípios? Todos os 224 municípios? Isso. Onde houver vaga, e no caso aqui no Piauí, para recenseador, há vaga em todos os municípios, então teremos provas para todos os municípios. Já no cargo de agentes censitários, teremos provas em 173 municípios do estado. Então, é uma logística bem grande e que envolve e que traz oportunidades para o pessoal de todo o estado. Muito bem. Os empregos são temporários, né? Isso, são cargos temporários e no caso do agente censitário, a previsão de contratação já é agora em junho, para um contrato de aproximadamente 5 meses. Ele vai atuar, inclusive, na supervisão dos recenseadores, que entram em julho, e a previsão do contrato de cerca de 3 meses. Então você tem um contrato de 3 meses e outro de 5. É. O agente censitário trabalha mais tempo. Ele trabalha mais tempo e ele está envolvido toda a parte de supervisão. Ele vai atuar também contribuindo no treinamento dos supervisores. É importante destacar que hoje o censo demográfico ele usa toda uma tecnologia através de um dispositivo móvel de coleta semelhante ao smartphone. Então, o gerenciamento, a supervisão desse trabalho de campo, ele é feito pelo agente censitário, juntamente com o restante da equipe que trabalha nesse gerenciamento. Tá, eu vou pedir até para o nosso cinegrafista mostrar aqui para nós, para que você tenha uma ideia disso que você está falando aqui, o Dr. Leonardo Passos. Olha, o agente censitário, e é até importante nós chamarmos a atenção para isso, ele vai estar identificado, está aqui, ó, tem uma identificação, desculpa que deu uma viradinha aqui, né? Ele tem uma identificação, olha só, ele está identificado com chapéu, colete e ele utiliza essa espécie de smartphone, né? Esse equipamento eletrônico que é utilizado para o preenchimento das perguntas que vão ser formuladas lá. Tem uma questão de segurança importante que é o pedido de identificação desse recenseador, desse pesquisador. Lembrando que eles vão percorrer todas as residências do Brasil, né? Inclusive todas as residências do estado. E aí vocês criaram esses dispositivos de segurança e identificação? Isso, a gente é uma temática sempre que nos preocupa bastante, né? A gente está muito atento. Então, o recenseador, a gente estará devidamente identificado com colete, com crachá, com boné. E em caso de qualquer dúvida quanto à identificação do agente, há a possibilidade de ligar para um número 0800, que é o 0800 721 8181, é o número do IBGE. Temos também um site, que é o respondendo.ibge.gov.br, em que o cidadão poderá confirmar a identidade do entrevistador do IBGE. Lembrando que esse dispositivo móvel é um dispositivo comprado pelo IBGE com a finalidade exclusiva de coleta, ou seja, ele vem bloqueado, ele não tem uma função de telefone. Nem liga, nem manda mensagem. Não liga, não manda mensagem, ele é exclusivamente de fábrica, já projetado exclusivamente para coleta de dados do IBGE. Olha, impressionante. Vão ser... Quantos equipamentos você acredita que no Brasil inteiro sejam encomendados? São muitos, no caso, serão contratadas 208 mil pessoas no Brasil. 208 mil pessoas no Brasil todo nesse emprego temporário de recenseamento.
Bom, e qualquer dúvida em relação ao concurso para ser um recenseador, um agente de recenseamento, você pode acessar o sebrasp.org.br, com C, tá? sebrasp.org.br, que é a instituição que está realizando o concurso, né? Isso, aplicando a prova. Está organizando, está coordenando. Eu volto a frisar, porque essa questão da inscrição ela é muito importante, o prazo vai até o dia 24 de março, é importante que tenhamos todas as vagas preenchidas e como há uma capilaridade muito grande, então é importante esse trabalho realmente de divulgação para que tenhamos todas as pessoas envolvidas e possam realizar essa coleta em todo o território piauiense, que temos a estimativa aqui de mais de 900 mil domicílios a serem recenseados aqui no Piauí. E abram as portas para os pesquisadores. Agora, aproveitando a presença do senhor aqui, Dr. Leonardo Passos, chefe do IBGE no estado do Piauí, foi divulgado ontem os números do PIB, 1,1%. O que mostra que o Brasil praticamente não cresceu nesse período de um ano atrás. E é um dos piores desempenhos da economia brasileira. Pergunto para o senhor, antes, como é que funciona esse trabalho, essa pesquisa, esse levantamento das informações que fazem com que o IBGE chegue a esse dado? Perfeito. O IBGE faz um monitoramento de todas as áreas do país. Então, assim, para chegar a um PIB, que é a consolidação de tudo que é produzido de bens e de serviços no país, é preciso fazer o acompanhamento de diversas pesquisas. Então, nós temos pesquisas na área da indústria, da área de serviços, na agropecuária. Também fazemos o acompanhamento do consumo das famílias, do consumo do governo, tem os dados também de exportação e de importação. Então, é um compilado de informações, utilizando sempre a metodologia padronizada internacionalmente para coleta desses dados, para se consolidar um número que retrata a dinâmica da economia brasileira. Quando você fala a respeito de utilizando técnicas internacionais, assim, os mesmos critérios utilizados para medir o PIB nos Estados Unidos são os mesmos critérios usados para medir o PIB no Brasil. E assim é possível comparar o crescimento desses países. Perfeito. Aumenta a confiabilidade dos números. A ideia é essa realmente, porque os organismos internacionais, uma das questões muito importantes é você ter um dado confiável e que permita essa comparabilidade. Então, o IBGE segue essa padronização, é referência internacional nesse cálculo desses dados e certamente esse acompanhamento ele é feito, inclusive com os desdobramentos para estados e municípios. Para tanto, fazemos diversos convênios com os órgãos estaduais para que possamos fazer esse acompanhamento. Agora, por que os números do Piauí, eu acho que são de 2017, os mais recentes, né? Por que demora tanto para divulgar os dados do Piauí? Há essa defasagem realmente, porque a consolidação desses dados, ela vai se considerar, por exemplo, a informação da declaração de imposto de renda. O cidadão, ele recebe um valor esse ano e ele tem até o ano seguinte para declarar essas informações. Além de alguns setores da economia também, eles têm um dado já divulgado só no ano seguinte. Então, realmente, há essa defasagem, há estudos e tentativas de tentar antecipar esse prazo, mas até agora, por conta de a gente ter que divulgar PIB de 5.570 municípios, então é um trabalho mesmo muito grande e que há esse período de defasagem quando se compara a divulgação do PIB nacional. Foi surpreendente os números? Ou cabe ao IBGE fazer esse tipo de coisa? Pois é, o IBGE ele funciona como um termômetro no sentido de apontar o retrato daquele momento, né? A gente teve um PIB de 1,1%, quando comparamos aos anos de 2017 e 2018, que teve um PIB de 1,3%, houve um crescimento abaixo do que o mercado, de um modo geral, esperava, né? A gente frisa, utilizando inclusive os dados do IBGE, que o PIB, quando se fala em economia, tudo é muito complexo e interligado. Como, por exemplo, a questão do emprego e renda. Há uma tendência de recuperação nos últimos anos da questão do emprego e renda, especialmente no ano passado, mas se pensarmos, a gente fechou 2019 ainda com 11,6 milhões de desempregados, os dados coletados pelo IBGE através da PNAD. Então, assim, é uma recuperação do mercado de trabalho, mas também uma recuperação ainda um pouco lenta, especialmente quando a gente destrincha mais esses dados e vê que essa recuperação ela é muito ancorada ainda na informalidade. Sim. Ainda há uma recuperação baseada na informalidade que, por consequência, traz
salários menores daqueles que estão no mercado, digamos, informalmente, o que repercute também em menor movimentação, consumo das famílias, dentre outras. Mas, tecnicamente, o Brasil já abandonou a faixa ou a performance de recessão, ou ainda é tecnicamente uma recessão? Não é recessão quando a gente observa que são 3 anos seguidos com PIB positivo, né? A gente observa, inclusive, alguns setores, como, por exemplo, a construção civil, que após 5 anos de queda, teve um ano de crescimento no ano passado. Então, a gente, tecnicamente, pode falar que não há de se falar em recessão. Tivemos aí os anos de 2015 e 2016 com mais de 3% de decréscimo. Então, a gente ainda não atingiu ao pico do que porque no acumulado foram 6,8%, se a gente somar os 3,5%, 3,3%. Então, tivemos 3 anos com um pouco mais de 1%. Né? Então, é tudo muito dinâmico, depende de muitos fatores. A gente... Os analistas aí apontam, por exemplo, uma perspectiva de crescimento para esse ano, mas fatores como o coronavírus podem ter uma repercussão na economia. Então, quando se fala em economia, realmente há de se analisar multifatores. Não é verdade. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Leonardo Passos. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, continuamos à disposição. Muito obrigado.